Buenas, então, conforme prometido, né, uma solução de exercício da lista, tá? Então, número 12, segunda lista, lei de Coulomb. Então, essa questão, ela trata de várias cargas, né? A gente viu que a aplicação da lei de Coulomb para quando tem apenas duas cargas é tranquilo, né? Quando eu tenho várias cargas, eu tenho que considerar a força entre elas duas a duas, fazer uma soma vetorial. Então, nessa questão, são três cargas pontiformes, né? Então, em forma de ponto, concentradas no ponto, pontuais, alinhadas, que distam 3 centímetros entre si. A tração mais ou menos representa o que está. A carga central ela é negativa, tem um valor menos 128 microcoulomb, e as das extremidades são positivas, mais 125 microcoulomb, né? Micro prefixo representa 10 na menos 6, né? Ou 1 milionésimo. Uma quarta carga positiva de 1 microcoulomb é colocada a 4 centímetros da carga central, de maneira a ficar equidistante das duas extremidades. Determine a resultante de forças que atuam sobre a carga de 1 microcoulomb. A quarta carga, a carga que a gente vai chamar de Q4. Então, coloquei aqui no cantinho, né? Q1 e Q3 são iguais, mais 120 microcoulomb, Q2 é menos 128, Q4 é 1 microcoulomb. Onde vai estar essa carga Q4? Começa por aí, interpretar o enunciado. Equidistante, né? Quer dizer, localizada à mesma distância. Então, essa carga Q4 tem que estar à mesma distância das extremidades e 4 centímetros da carga central. Então, eu tenho duas possibilidades, né? Eu posso ter a carga Q4 aqui em cima, né? Que cumpre, está dito no enunciado, ela é equidistante dos extremos e está a 4 centímetros da central. Mas também pode estar aqui embaixo. Então, esse problema ele admite essas duas soluções. Vamos escolher uma, né? Outro resultado vai ser simétrico. Vamos escolher baixo aqui, né? Que é 4. Eu tenho ela posicionada assim. Reparem então que eu tenho em relação ao Q2, está aqui, ó, 4 centímetros barbado. Mas em relação ao Q4 em relação ao Q1, Q4 em relação ao Q3, a distância não é conhecida, vou ter que encontrar. Então, só lembrando, né, a expressão da lei de Coulomb, ela leva em conta a distância entre as duas cargas. Então, se eu quiser determinar aqui a distância entre a carga 1 e a carga 4, estou chamando de D14, passar uma reta pelas duas, vai ser esse comprimento desse segmento de reta. Tá? Mesma coisa aqui para D3 e D4, D3, 4, né? A distância entre a carga 3 e a carga 4. Existe uma simetria aqui, dá para perceber visualmente que essa distância D14 é idêntica à distância D34. E reparem que aqui nós temos triângulos, retângulos, né? Então a gente vai ter que utilizar aqui nossos conhecimentos de geometria, de trigonometria, para chegar nesses valores dessas distâncias. Representei aqui então todos os pares de forças, né? Lembrando, são forças de ação e reação. Então, a carga 1 repele a carga 4, ambas são positivas, com a mesma intensidade que a carga 4 repele a carga 1. A carga 3 repele a carga 4, também com a mesma intensidade que a carga 4 repele a carga 3. A carga 2 é negativa, então ela vai atrair a carga 4, né, com a mesma intensidade que a carga 4 atrai a carga 2. Tá? Haveriam ainda outras forças aqui, né, que eu não vou representar, porque não vem ao caso, e ficaria muito riscado aqui o desenho. Seriam forças entre a carga 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Tá? Mas o que pede no enunciado é resultante de forças na carga 4. Aqui estão. Eu tenho três forças atuando na carga 4. Força F1, força F2, força F3. O cálculo dessa força leva em conta essa expressão. Não é a constante eletrostática, né? A gente pode considerar nesse caso 9 vezes 10 na nona
Newton, metro quadrado, por coulomb ao quadrado. Tá? Não foi dito nada quanto ao meio, vamos considerar que o meio é o vácuo, né? Ou o ar seco, que é aproximadamente a mesma coisa. O produto das duas cargas, embora aqui na fórmula apareça Q1 e Q2, na verdade vai depender da força. Né? Para calcular F1, vai ser Q1 e Q4. Para calcular F2, vai ser Q2 e Q4. Para calcular F3, vai ser Q3 e Q4. E a distância também, né? Para cada força dessa vai ser uma distância distinta. Então, entre a carga 1 e 4 é D1,4, carga 2 e 4 é D2,4, que é 4 centímetros, né? Consigo ver aqui no desenho. E carga 3,4 é D3,4, que também falta que a gente determine. Isso chegar nessas três forças, não basta eu encontrar o módulo das três, né? Força é uma grandeza vetorial, então eu preciso conhecê-la em módulo, direção, sentido. Né? O ponto de aplicação eu já sei, que é a carga 4. A direção é determinada pelos ângulos. Né? Eu vou ter que determinar esses ângulos para chegar nos. Saber a inclinação, poder somar esses três vetores. Aqui eu já consigo ver que é um triângulo retângulo. Triângulo, eu sei que um lado é 3 centímetros. Né? A altura dele é 4, então 3 centímetros porque é a distância aqui entre as duas cargas, 4 centímetros aqui, e aqui é o D34. Tá? Então, aplico aqui o teorema de Pitágoras. Né? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é o D34 e os catetos são 13 e 4 centímetros, respectivamente. Tá? Então, aplico 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, a soma dá 25, raiz de 25, 5 centímetros é o D34. Eu já vou passar aqui para metros, que a gente vai precisar para aplicar na equação. Tá? Então, 0,05 metros. Né? 5 centímetros. Centímetro é um centésimo de metro. Eu passo de centímetro para metro dividindo por 100, né? Ou multiplicando por 10 na menos 2. A distância D24 também é possível ver aqui, que é direto 4 centímetros, não preciso calcular nada. Passo para metros, 0,04. D14 e D34 são iguais. O ângulo, vou precisar desse ângulo depois, para poder fazer a soma dos vetores. Então, já vou aplicar aqui meus conhecimentos de trigonometria. Né? Eu quero um ângulo que eu chamei de alfa, primeira letra do alfabeto grego. Eu posso determinar esse ângulo, por exemplo, pela tangente. Né? Tangente do ângulo alfa é o cateto oposto a ele. O cateto oposto a ele é o 3, aqui esse lado aqui que vale 3, dividido pelo cateto adjacente a ele. Tá? O oposto é aquele que está realmente no lado oposto. Adjacente é aquele que está aqui ao lado do ângulo. Tá? Então, 3 dividido por 4, que é 0,75. E qual é o ângulo cuja tangente vale 0,75? Vocês podem utilizar em uma calculadora científica, né? A função arco-tangente. Né? Geralmente aparece nas calculadoras como tan-1. Agora, não é o inverso da tangente. O arco é o ângulo cuja tangente vale 0,75. Esse ângulo é 36,87 graus. Poderia ter feito o mesmo utilizando seno ou cosseno, né? Vou chegar no mesmo resultado. A diferença é que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. 3 dividido por 5. Lembra que a gente calculou que isso aqui vale 5 centímetros? Isso vai dar 0,6, vai dar esse mesmo ângulo de 36 graus. Pelo cosseno. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, é 4 dividido por 5, que é 0,8. Também resulta nesse ângulo 36,37. Então, já consegui calcular aqui as distâncias que me interessavam e o ângulo. Posso voltar lá para fazer os cálculos das forças. Então, força F1 vai ser K, Q1, Q4, dividido por D14 ao quadrado. Força F2, K, Q2, 4, né, que é a força
carga 2 está atraindo a carga 4. T2,4 ao quadrado. E força F3 é a força com que a carga Q3 está repelindo a carga 4. Então, K, esse valor aqui, os valores das cargas estão aqui e os valores das distâncias estão aqui. Então, é só substituir nessas três equações e eu chego nas três forças. Tem um passo a passo aqui para o F1. Então, F1, 9 vezes 10 na nona, que é o K, 125 vezes 10 na menos 6, 10 na menos 6, está ali representado pelo prefixo microcoulomb, e a carga Q4, que é 1 microcoulomb, né? 1 vezes 10 na menos 6. Tudo isso dividido pela distância, essa distância que a gente calculou há pouco, é 5 centímetros, 0,05 ao quadrado. Se eu fizer os cálculos aqui, 9 vezes 125, e as potências de 10 eu posso agrupar todas, né? Mantenho a base, somo os expoentes aqui. Então, eu tenho mais 9, menos 6 e menos 6. 9 menos 6 dá menos 3. Então, fica 10 elevado a menos 3. E esse produto, 9 vezes 125, vai dar 1.125. No denominador, eu tenho 0,05 ao quadrado. Então, isso vai me dar um número 0,0025. Representando esse número com notação científica, eu posso representar como uma potência de 10, só contar aqui, 1, 2, 3 casas, né? Então é o 2 na terceira casa depois da vírgula. Então é 2 vezes 10 na menos 3, né? Corri a vírgula 3 casas, então fica 2,5 vezes 10 na menos 3. Agora eu tenho aqui 10 na menos 3 no numerador e no denominador, posso cortar. Faço a divisão, 1.125 por 2,5, me resulta 450 newton. Então, essa é a força em que a carga 1 repele a carga 4. Ambas são positivas, vai ser força de repulsão, 450. As outras duas eu vou calcular de uma forma parecida e vou chegar nesses valores aqui. A força 2, 720, e a força 3, 450. Reparem que a força 1 e a 3 são iguais, porque elas estão no mesmo meio, então o K é o mesmo. Os valores das cargas são os mesmos, né? Lembra que Q1 e Q3 têm o mesmo valor. E a distância também é a mesma. Então, resulta que a força dá igual. Então, já temos calculadas as forças F1, F2, F3. Como a gente previa, né? Existe uma simetria aqui entre as forças F1 e F3 são idênticas. Da direção, sentido, né? Ambas são repulsão, mas muda a direção dessa força. E F2 é uma força maior do que os valores de F1 e F3, né? O principal fato dela ser maior é que a distância, e para F1 e F3 a gente utilizou 5 centímetros, para F2 é 4 centímetros. Além de Q2 ser um pouquinho maior, né, em valor absoluto, ela é 128, enquanto as extremidades é 125. Então a carga Q2 é maior e a distância é bem menor, que fez que a força fosse significativamente maior. F2 é significativamente maior em relação a F1 e F3. Agora, então, eu conheço as três forças, aqui eu preciso somar esses três vetores. Uma maneira de fazer isso é fazer uma decomposição desses vetores. Tem três forças, eu posso decompor nos eixos x e y, pois com isso eu vou ter somente forças na mesma direção, somente na direção x e na direção y. E aí a minha soma vetorial se transforma numa soma algébrica, né? Porque elas podem estar numa mesma direção, ou somando ou subtraindo. Como se faz a decomposição? Se eu tenho uma força F formando um ângulo θ, outra letra grega, θ em relação a uma direção, eu quero esse componente aqui, que eu chamei de Fx, porque ele está na direção x, é o F vezes a função cosseno desse ângulo. Né? Cosseno porque o ângulo está em truquezinho, né, que o pessoal usa. Cosseno é o lado que está colado. Né? Então, eu quero o componente x, eu uso cosseno quando eu conheço esse ângulo aqui. Já o seno, olha o truque, seno lado separado, então eu vou utilizar
esse valor aqui, o valor do F, né, que seria a hipotenusa desse triângulo retângulo, vezes o seno de θ para chegar na componente na direção y. Okay? Então, isso eu tenho que fazer com essas três forças. F1, F2 e F3. O F2 está tranquilo, né? F2 já está na direção vertical, já está na direção y. Então, ele é o próprio, é como se o ângulo, né, fosse o ângulo desse vetor em relação a essa direção y é zero. Né? Então, ele é a própria componente vertical, ele não tem componente horizontal. Numa decomposição, só tem ele mesmo. Já esses dois aqui eu posso decompor em x e y. É mais fácil de visualizar. Tá? Então, o F1 aqui, ó, eu tenho aqui a direção tal. O F1 eu posso decompor aqui. E aqui eu vou ter o Fx. E posso decompor aqui. E aqui eu vou ter o F1y. Tá? Mesma forma o F3. Eu tenho um componente para baixo, vertical. E tem um componente aqui para a esquerda, horizontal. Então vai ficar mais ou menos assim. Ó. Aqui já estão os componentes. O F3 eu dividi entre F3 e Y, aqui para baixo, azul. E o F3x horizontal para a esquerda. O F1 eu vou decompor em F1x horizontal para a direita e F1y vertical para baixo. Tá? Então, componentes verticais de F3 e F1, ambos estão para baixo, estão se somando, em oposição ao componente do F2. Ó. F2 é o próprio valor, o F2y é o próprio valor do F2, só tem componente vertical. Já aqui na horizontal, eu tenho F1x para a direita e F3x para a esquerda. Estão em oposição, estão se subtraindo. Aplicando aqui as funções, repare que aqui ficou um pouquinho diferente do exemplo, né? Porque aqui o ângulo que eu conheço é em relação à direção vertical. Não lembra que eu falei? Ó, lado colado aqui é o cosseno. É o F1y, eu vou usar o cosseno. E o F1x, lado separado, eu vou usar o seno. Aplicando aqui, né, o valor do F1 era 450, seno de 36 é 0,6, cosseno de 36 é 0,8. Então, 450 vezes 0,6, 270. 450 vezes 0,8, 360. Tá? O F2 não tem componente horizontal, então é zero. E componente vertical é o próprio valor do F2, que é 720 N, a maior das forças. O F3x, pela simetria que ele tem em relação ao F1, né? O F3x tem o mesmo valor, ó, 270. E o F3y tem o mesmo valor que o F1y. Então, reparem aqui, ó. O meu Fx resultante, eu vou somar todas as forças que tem na direção x. Tem duas. Tem o F1x para a direita e o F3x para a esquerda. Em sentidos contrários, então eles estão se subtraindo. Como eles têm exatamente o mesmo valor, né, 270 menos 270, zero. Então, a força resultante na direção horizontal, direção x, é zero. Na direção y, tem três forças na direção y. Tem o F2y para cima, o F1y e o 3y para baixo. Vou fazer 720, que é o F2y, menos 360, que é o F1y, menos 360, que é o F3y. Resulta zero também. Então, a resultante de forças na direção vertical também deu zero. O próximo passo seria achar a resultante, né? Aplicando, teria uma resultante na direção x, outra na direção y, aplicaria o teorema de Pitágoras para achar a resultante total, né? Final. Como ambas são nulas, né? Nesse caso eu não tenho dúvida nenhuma que a resultante vai ser zero. Então, né, todo esse cálculo, todo esforço aí, mas devido à simetria aqui, as repulsões F1 e F3 que têm o mesmo valor, né, só inclinações aqui. Ainda assim, a inclinação é simétrica, é o mesmo ângulo, né, 36 graus para um lado e 36 para o outro. E o F2 aqui, que é a maior força,
o resultado, a soma dessas três forças aqui, soma vetorial, dá zero. Então, qual é a resposta aqui? Determine a resultante de força que atua sobre a carga positiva de um microcoulomb. Zero. Tá? Se fosse um valor diferente de zero, eu teria que indicar não só o valor, módulo, teria que indicar também a direção e o sentido dessa força. Poderia ser feito no desenho, na ilustração, também com cálculos, né, para achar o ângulo correto. Então era isso. Probleminha que parece pequeno, né? São 3 linhas só, mas que requer assim diversos cálculos e uma longa explicação. É isso. Até mais.